Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos continuar nossa aula de eletrônica 3. Então, indo para o final da disciplina, né? Que o último tópico da disciplina são filtros, né? Nós vimos a primeira parte, que foram os filtros de primeira ordem. E agora nós estamos vendo os filtros de segunda ordem, né? Nas últimas aulas, nós vimos, então, o filtro passa-baixas e o filtro passa-altas de segunda ordem, né? Com a implementação multiple feedback e a implementação silent key. Tá? Então, já vimos metade dos filtros de segunda ordem. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver os filtros de segunda ordem, passa-faixa e rejeita-faixa, como a gente implementa eles, tá? E vou falar um pouquinho sobre a ferramenta lá, que é o Filter Design da Texas, que vai ser bastante útil para fazer projeto automatizado, né? Ele já leva em consideração alguns outros critérios aí bem importantes, tá? E também vamos falar um pouquinho das aproximações de filtros, né? Aquelas que eu já tinha comentado nas últimas aulas, que é a aproximação Butterworth, Chebyshev, Bessel, que são aproximações do filtro, de um filtro ideal, tá? Como a gente viu, né? Lembrando o que nós vimos na última aula. Na última aula eu passei isso aqui, né? Que são como é que é a cara, né, dos filtros. Então, nós vimos o passa alta e passa baixa. Hoje nós vamos ver como a gente implementa esse filtro aqui, né? Que é o passa faixa de segunda ordem, né? Que ele tem essa característica aqui. Ó. Ele tem um polo complexo, tá? Uma frequência de ressonância, e ele tem um zero em zero, tá? Então, o que vai acontecer? Que nas baixas frequências, tá, esse S aqui domina. Então, o S, se a gente fizer o diagrama de Bode, ele é uma reta que sobe, tá? E daí até ele começa a subir, chega até um ponto máximo, e daí depois, quando a frequência aumenta, né, para a frequência acima dessa frequência de ressonância, desse polo aqui, ó, acaba que meio que acontece um cancelamento desse zero com essa ordem de baixo aqui, e ele vira um sobre S, tá, nas altas frequências. Então, ele vira uma reta decrescente, tá? Então, E aí, como é que eu projeto esse filtro? Eu preciso ter projetar o ganho, né, que eu já tinha comentado, né, que o módulo da função de transferência na frequência de ressonância, tá, ela dá exatamente isso aqui, ó. Então, nós temos três parâmetros. Primeiro, o ômega zero é a frequência de ressonância, que ela vai indicar onde que vai acontecer a ressonância, tá? O K, ele vai indicar ele é proporcional ao ganho, né? Ele é o ganho. Então, quanto maior o ganho, mais para cima todo o gráfico vai existir, né? Então, quanto maior o ganho, eu subo e desço todo o gráfico. E o zeta, que é o coeficiente de amortecimento, né? Ele serve para abrir e fechar o meu filtro, tá? Então, um filtro mais aberto, assim, que nem esse com um zeta 1.5, né? Nessa região aqui, ó, ele fica com uma região bem plana na faixa de passagem, né? Que é aqui no meio, tá? Quanto menor o meu zeta, tá? Maior vai ser minha ressonância, menos amortecida ela vai ser, mais fechado fica meu filtro, mais seletivo ele fica, tá? Só que em compensação, se eu tiver a minha frequência variar um pouco, ou os parâmetros lá, os resistores e capacitores do meu filtro variarem um pouco, pode ser que o filtro saia de cima da frequência do sinal, tá? Então isso pode acontecer. Então, interessante é não deixar o filtro tão fechado, né, quando eu tiver problema de variação paramétrica, né, devido aos componentes, ok? Então, para zeta menor que 0,707, né, que é raiz de 2 sobre 2, né, raiz de 2 sobre 2, eu vou começar a ter uma ressonância, um pico de ressonância, tá? Então, ele é uma subida ainda mais abrupta, além dessa inclinação normal aqui, tá? Que essa inclinação normal aqui é uma inclinação de 20 dB por década, tá? Desculpa, de 40 dB por década, porque é de segunda ordem, tá? Então, é 40 dB por década e 40 dB por década. Não é 40 dB por década, porque ó, quando o S tende ao infinito, né? Esse S vai cancelar com aquele, vai ficar apenas um S, né? Então daqui até dá para ver, ó, que ele vai sair daqui de uns menos 18 e vai chegar até uns 38 por aqui, ó. Então ele vai cair 20 dB por década, tá? Esse é o único que esse filtro aqui e o filtro rejeita faixa tem essa característica, né? O passa alto e passa baixa não tem problema, porque tipo, eles descem aqui com menos 40 dB, porque eles só tem uma descida, tá? dB por década, tá? Ele só tem uma descida, ok? Agora, o passa alto e passa baixo, ele tem que dividir metade dessa subida de um lado e do outro. Então, é menos 20 dB aqui, tá? E mais 20 dB aqui, tá? Ele tem duas inclinações, né?
tá? Duas inclinações, ok? Então, por isso que ele fica, a inclinação não é tão grande, tá? Se eu quisesse a mais 40 aqui e menos 40 aqui, eu teria que usar dois filtros desse em série na mesma frequência, por exemplo, porque daí eu levo toda a função de transferência ao quadrado e ele fica mais seletivo ainda, tá? Mas não é o caso agora, ok? E o outro que nós vimos é o filtro rejeita faixa, né? Que ele tem um grau relativo zero, né? Ele tem dois polos e dois zeros. O polo aqui ele possui um zeta também, né? Só que é um zeta igual a 1, tá? Um zeta igual a 1. E daí com isso, esse meu polo aqui ele não tem aquele pico de ressonância, tá? Porque ele é maior do que 0,707. Então ele não tem ressonância. E daí quem realiza o trabalho de rejeitar a frequência é o zero, tá? O zero do filtro. Então, variando o zeta do zero, tá? Eu consigo mudar a minha seletividade, tá? Então, como o zeta do polo é 1, se eu colocar um zeta igual a 1 no zero, daí o numerador e o denominador vão ficar iguais, eles se cortam. E daí fica um gráfico no 0 dB, tá? Ganho unitário. Tipo, tudo isso aqui vira 1, tá? E daí, trocando esse zeta aqui, quanto menor o meu zeta, tá? Um zeta 0,01, eu vou ter uma menos 40 dB ali de atenuação. Atenuou 100 vezes, tá? Então, mexendo no zeta, eu mexo na abertura do meu filtro, né? No caso, para baixo, né? Abertura e fechamento do filtro, seletividade. E o K eu coloco todo o gráfico para cima e para baixo. E o ômega corresponde o ômega corresponde ao ponto onde eu estou filtrando ou rejeitando, tá? Beleza? Daí nós vimos duas implementações, que é a implementação múltiplo feedback, tá? Que é essa implementação aqui, né? Que daí gera essa polinômio genérico aqui em função das impedâncias. Daí aqui pode ser resistor ou capacitor, tá? 1 sobre SC. Com isso eu construo o meu filtro, tá? Esse é o múltiplo feedback, tá? E nós vimos depois também a implementação Salenki, tá? Então nós vimos duas implementações, na verdade três implementações, uma que era completa com as 5 impedâncias e aqui tinha um ganho, né? O do não inversor tinha um resistor assim, né? Ou a gente pode colocar ganho unitário e daí com essa estrutura aqui a gente consegue um ganho menor do que 1, tá? E nessa estrutura aqui nós conseguimos um ganho unitário, tá? Então, fazendo a simplificação, essa estrutura aqui ela fica com um polinômio genérico bem simples, tá? Daí também é só substituir resistores e capacitores aqui e nós chegamos nos filtros que a gente estava estudando, tá? O que faltou? Faltou, então, o filtro passa faixa e rejeita faixa, que nós vamos ver agora, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos começar agora, então, com o filtro múltiplo feedback, tá? E vamos ver o filtro passa-faixa, tá? Ou também chamado de passa-banda, tá? Banda de frequência, tá? Então, a estrutura múltiplo feedback, ela tem 5 impedâncias genéricas e ela é uma estrutura inversora, tá? Então, o sinal entra no negativo e o positivo está aterrado, tá? Para a gente construir esse tipo de filtro, tá? Poderia deixar para vocês fazer isso também, né? Pegar e você tem que escolher 5 possibilidades ali de impedâncias até chegar numa estrutura com aquela cara, né, daquela função de transferência, que é um GDS, e aqui tem que ter um K e um S em cima, e um S ao quadrado mais os outros termos, né? Então tem que sobrar só um S em cima e um S ao quadrado embaixo, tá? Como ele é de segunda ordem, tá, tem uma tendência a nós termos 2 elementos armazenadores de energia. Então, a tendência é ter 2 capacitores. Mas nós vimos que o passa alta, tá, o passa alta, ele tem 3 capacitores. Então, não é uma regra geral. Tá? Na verdade, é uma regra geral e aquele amplificador passa alta é uma exceção à regra. Tá? Geralmente é um capacitor, um elemento armazenador de energia para cada ordem ou o número de polos aqui, né? Para cada ordem do denominador, tá? Então a estrutura ela fica assim, né? Ela fica com esses componentes, tá? Esses componentes ela fica assim. Ficam dois capacitores, 3 resistores, né? Então eu pego e substituo esses elementos aqui, tá? Então vai dar uma função de transferência assim, né? No lugar do Z2 é o R2, do Z4 vai 1 sobre SC4, Z5, R5 e assim por diante, para todos eles, tá? E aqui eu tenho que simplificar e deixar naquele formato padrão, né?
Como é que é o formato padrão? O formato padrão é o S, né, a maior ordem do polinômio tem que ficar com um coeficiente igual a 1. Então, na hora de colocar o numerador, vai ter S ao quadrado aqui mais alguma coisa vezes S. Então, o grau aqui do polinômio de maior ordem do denominador, ele tem que ser com um coeficiente igual a 1, tá? Então, primeiro vamos fazer aparecer um S ao quadrado aqui, que nem existe ainda. Então, nós vamos multiplicar por esse coeficiente aqui, tá? De onde é que eu tirei esse coeficiente? Eu tenho que olhar no numerador e no denominador o que tem na parte de baixo da fração. Então, por exemplo, aqui tem um SC3 e aqui tem um SC4. Então, eu vou multiplicar por SC3 vezes SC4, que dá isso aqui. E daí, na hora que eu multiplicar, ele vai cortar com esses termos aqui sempre. Tá? Vai cortar com esses termos aqui também. Tá? Então, vai ficar só a parte de cima. Tá? Então, fica uma equaçãozinha assim. Ó, tá? Simplesmente multipliquei tudo. Tá? Daí, depois que eu fizer isso, eu tenho que juntar os termos. Não? Vai ficar um S ao quadrado aqui, ó. Aqui tem S e aqui tem S. Então, vai somar esses dois termos aqui. Ó. E esse termo aqui não tem S. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esses termos e aqui o termo de maior ordem é o S ao quadrado. Tá? Então, esse termo aqui ó, deveria ser 1. Tá? Então, eu vou dividir por esse termo. Tá? Vou dividir por esse termo aí em cima e embaixo. Sempre que eu faço uma coisa no numerador, eu tenho que fazer no denominador também. Tá? Vai ficar assim. E daí, fazendo essa substituição, ali vai ficar uma equaçãozinha assim, onde aqui eu tenho 1 na frente do S ao quadrado. Tá? Aqui tem um coeficiente, tá? E aqui eu tenho o outro coeficiente. Tá? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função de transferência aqui do filtro passa-faixa e vou igualar ao um passa-faixa convencional, né? O genérico, tá? Que é essa estrutura aqui. Se aqui tiver um sinal de menos, nessa estrutura genérica também tem que ter um menos, tá? E daí aqui tem um S e aqui tem um S, tá? Aqui tem um S também. Aqui tem um S, aqui tem um S. Então, nós vamos igualar esse termo aqui ó, com este termo aqui. Tá? Esse termo aqui com este termo aqui. Ó. E esse aqui ó, com um ômega ao quadrado. Tá? Então, o ganho K é o que está multiplicando S na parte de cima. Tá? Esse é o K. A frequência de ressonância é ômega ao quadrado é igual a isso aqui. Daí, como tem um quadrado, a gente só tira a raiz. Tá? E o fator de amortecimento é 2 zeta ômega zero é igual a esse termo aqui. Tá? Então, é só pegar e igualar os dois e isolar o zeta. Então, ele ficou em função do ômega aqui. Dá para substituir isso aqui e ainda fazer alguma simplificação, mas eu não optei por não fazer. Tá? E está feito o nosso filtro. Tá? O que é a maior dificuldade? A dificuldade é, primeiro, a gente obter o polinômio genérico, né? Aquele polinômio genérico desse cara aqui, né? Que a gente faz uma vez só, né? E a segunda dificuldade é saber qual componente colocar para a gente descobrir. Tipo, são 5 possibilidades, tá? Então, existe uma combinação grande ali de possibilidades para a gente construir um filtro ou outro. Tá? Então, teria que testar todas essas possibilidades. Tá? Beleza? Então, tá. Então, esse aí é o nosso filtro passa-faixas. Tá? Tipo, fala que daí as impedâncias ali podem ser um capacitor ou resistor no lugar. Isso. Uhum. Poderia, inclusive, ser uma combinação, né? Poderia ser, por exemplo, aqui um resistor e um capacitor em paralelo. Tá? Eu não vi o pessoal fazer assim, né? Geralmente deixa um componente só, tá? Mas poderia, se eu colocasse 2 em paralelo, ou, por exemplo, 2 aqui em série, no lugar dessa impedância, tipo, aumentaria mais ainda a minha flexibilidade, né? Poderia criar outras possibilidades aí, mas não é o que geralmente é visto aqui nessas estruturas aí convencionais, tá? Beleza? Dúvidas? O que Beleza. mais? Não. Então, é basicamente substituir as impedâncias no polinômio genérico e construir um filtro, tá? Daí, depois de eu chegar nessa etapa aqui, eu tenho que fazer essa outra etapa, porque o projeto, geralmente, ele vem a partir... na hora de fazer um projeto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que
sintonizar, né? Essa palavra também é bastante utilizada quando a gente fala em filtros, né? Sintonizar o filtro naquela frequência que a gente quer, tá? Então, o passa-faixa, né, ele está sintonizado nesta frequência aqui, ok? Por exemplo, um outro exemplo, pessoal, é o exemplo do circuito que a gente tem dentro de um rádio, por exemplo, tá? Porque o que acontece? Quando nós temos várias estações emissoras de rádio, tá? Tem aqui em Santa Maria, tem a Atlântida, tem a Antena 1, cada um tem uma frequência, tá? Então, se a gente pegasse e olhasse, a gente pegasse um analisador de eletromagnético aí que captasse a amplitude de cada frequência que está no ar aí, a gente iria ver isso aqui, ó. Ia ter um pico aqui no 94,3 MHz. Por quê? Porque alguém está emitindo sinal nessa frequência, que a gente sabe que é Atlântida, tá? Lá na 100.9, acho que é, né? Acho que é a Antena 1, né? Antena 1. Então aqui vai ter um pico também. Se essa antena aqui tem mais potência, se a Atlântida provavelmente tenha mais potência do que a Antena 1, porque é uma rede maior, né? Talvez ela vai ter uma amplitude maior, tá? Daí o que acontece? E daí tem as outras antenas aí, que emitem sinais aí nas diferentes frequências aí aqui em Santa Maria, por exemplo. E o que acontece? Todas essas antenas estão emitindo sinal ao mesmo tempo, tá? Todo mundo está lançando o seu sinal para o ar, tá? Por que elas não interferem uma na outra? Porque cada uma tem a sua frequência. Então, elas estão espaçadas em frequências. Se eu ligar uma outra antena aqui em Santa Maria e emitir um sinal nessa frequência de 94,3, eu vou interferir com o sinal da Atlântida e o cara que ligar o rádio talvez vai escutar os dois ou um ruído só dos dois, tá? Então, elas estão espaçadas em frequências, tá? E daí, o que o nosso rádio, o nosso detector, né, o rádio que a gente tem no carro ali ou dentro de casa, o que ele tem que fazer? Ele tem que passar um filtro passa-faixa em todo esse sinal aqui, ó. Ele tem que fazer um filtro assim, ó, tá? E daí, o que ele vai fazer? Ele vai sintonizar aquela frequência, tá? Ele vai cortar todas as outras e vai deixar passar somente a frequência que eu quero, tá? Daí, depois que ele selecionou essa frequência, ele vai demodular, tá? O que é demodular? Porque nessa frequência de 94.3, tá? Existe o nosso sinal da voz humana, do áudio, tá aqui dentro, tá dentro dessa banda. Então, se a gente dá um zoom dentro dessa banda ali, ó, tá, ó, vou dar um zoom só ali, tá vendo esse pico aqui, ó? Vou dar um zoom só ali. Só ali ele vai ter uma certa largura, assim, tá? Onde o centro é a frequência da emissora, 94,3 MHz, e ao redor desses 94.3 está o nosso sinal de áudio, tá? Nosso sinal de áudio está aqui dentro, tá? Por isso que o nome é FM, né? FM é modulação em frequência, tá? Então, quando a nossa voz humana aqui, ó, ela for mais aguda, uma frequência maior, e a tendência é que esse sinal vai ficar mais à direita, porque vai ser o 94.3 mais o sinal a frequência da nossa voz. E quando eu tiver mais grave, né, uma frequência mais baixa, ele vai estar abaixo do 94.3, tá? Mas ele está dentro dessa faixa, tá? Então, isso que a modulação de frequência faz. Isso aqui, ó, esse espectro de frequência aqui, ó, ele está em 94.3. Mas a nossa voz humana, ela está lá em 20 Hz, tá? E entre 20 e 20 kHz, tá? Então, a modulação, que é a modulação? É o circuito que modula, tá? Que pega a nossa voz aqui, ó, e mistura com o sinal da transmissão, tá? Então, ele mistura esses dois caras aqui e a saída do demodulador, tá? É um sinal em 94.3 mais uma variaçãozinha em torno desses 94.3. E essa variação é proporcional à frequência da nossa voz, tá? Alguém já tinha explicado isso para vocês? Não, não. Não. Então, isso é a modulação em frequência, tá? Ela pega e varia a frequência proporcional à voz,
tá? Diferente da modulação AM, tá? O que que é a modulação AM? É modulação em amplitude, tá? Então, o que que ele faz? Ele mistura a frequência da rádio com a frequência da voz humana, mas modulando a amplitude dela, tá? E daí o que acontece? E tudo isso, para que que é feita uma modulação? É para misturar o sinal do nosso áudio e levar para uma frequência alta, tá? Por quê? Porque frequências altas, pessoal, são mais fáceis de serem transmitidas, tá? Por quê? Porque assim, ó, toda a frequência, toda a onda eletromagnética que a gente quer irradiar, tá? Através de uma antena, tá? Para que o sinal seja irradiado, o tamanho da antena, tá? O tamanho físico da antena, da antena, ela tem que ser proporcional ao tamanho do comprimento de onda, tá? Então, isso serve para tudo, tá, pessoal? Não é só para antenas, para receptores e emissores. Então, a antena de uma rádio, ela é poucos metros, tá? Por quê? Porque a frequência é alta, tá? Se nós tivéssemos que transmitir esse sinal nessa frequência aqui, da frequência de áudio, com uma frequência baixa, o comprimento de áudio é muito alto. Então, a antena teria que ter quilômetros de comprimento, tá? Então, isso aqui é a gente hackeou o sistema aí, né? A gente pegou e enganou o sistema. A gente pegou a nossa voz, misturou com uma alta frequência, transmite a alta frequência com a voz embutida ali ao redor, chega no outro lado, filtra, tá? E depois demodula, tá? Isso aí é visto lá em disciplinas de telecomunicações. É bem interessante esse processo, assim. Eu fiz uma disciplina só na graduação, acabei que nunca segui nessa área, mas é bem interessante. Tá? Beleza? E o rádio, o que ele faz? O rádio é um filtro passa-faixa, um filtro passa-faixas, tá? Passa-faixa. Onde, naqueles rádios antigos, onde é que a gente girava parecia um potenciômetro, né? Mas não é um potenciômetro aquilo. Aquilo é um capacitor variável, tá? Não sei se vocês já desmontaram alguma vez. Lá dentro tem um capacitor variável, tá? E daí aqui eu tenho um indutor, tá? E daí, geralmente, aqui tem um transistor, alguma coisa assim, né? E daí, isso aqui é o circuito ressonante. Tá? E trocando a capacitância, nós trocamos a frequência de ressonância. Tá? E a antena está ligada aqui, ó, geralmente. Isso aqui é um circuito tanque, a gente fala, né? Circuito ressonante, tá? E esse circuito, pessoal, ele tem a característica que ele só deixa passar o sinal que está na frequência de ressonância. Tá? Ou seja, nessa frequência aqui, ó, tá? Nessa frequência aqui. Ok? Então, é a maneira que foi encontrada para fazer essa seletividade, né, de frequência, através de um filtro ressonante, tá? Que poderia ser com um amp-op também, tá? Teria que ser um amp-op com uma frequência bem alta, né, megahertz, né? Mas é possível fazer, tá? Beleza? Então, essa é uma aplicação de filtros passa-faixa também, tá? Ok? Então, esse é o passa-faixa, tá? Depois, próximo filtro é o rejeita-faixa, múltiplo feedback, tá? O que acontece, pessoal? Esse filtro, o rejeita-faixa, nós temos que, então, implementar esse filtro aqui com esse polinômio para chegar nesta função de transferência aqui, que é a função de transferência de um filtro rejeita-faixa, correto? O que acontece? Aqui em cima nós temos um polinômio, ó, tá? Que é uma soma de coeficientes que tem S ao quadrado, aqui tem S, aqui não tem S. Tá? Só que aqui em cima só tem um produto. Tá? Então, como é que eu vou fazer para aparecer uma soma? Tá? Na parte de baixo é tranquilo, ó, porque aqui tem soma, só que aqui também tem soma. Ó. Então, é mais tranquilo na parte de baixo. Mas na parte de cima não tem. Tá? Então, não é possível, com esta estrutura múltiplo feedback, tá, a gente construir um filtro rejeita-faixa, tá? Desta maneira aqui, tá? O que pode ser feito? Tá? Tem uma solução para isso aí, tá? Qual que é essa solução? A solução é o seguinte: um filtro rejeita-faixa, ele pode ser construído a partir de um passa-faixa, tá? Como é que a gente faz isso? O que é um passa-faixa, pessoal? Tá? O que é um passa-faixa? Passa-faixa é um filtro assim, né? Tá? Nada mais é do que um filtro assim.
Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um filtro, que na verdade não é um filtro, que tem um ganho assim, ó, tá? E eu fazer um menos o outro, tá? Então, digamos que esse ponto aqui seja A e aqui seja A, tá? A subtração desses dois diagramas de Bode, que na verdade são duas funções de transferência, vai ficar assim, vai ficar esse número menos esse, vai dar um número alto, tá? Nesse ponto aqui é A e aqui é A. Então, a tendência é que esse negócio faça isso aqui, ó, tá? Então, esse aqui é um rejeita faixa, tá? Rejeita faixa. Ok? Então, a gente pode construir um filtro rejeita faixa a partir de um passa faixa, tá? Fazendo uma subtração, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei um filtro passa faixa e peguei e passei por um ganho aqui, ganho kx. E entrei num somador inversor, tá? Ah, mas falou que tinha que ser uma subtração. Só que o nosso passa faixa, ele é inversor. Então, nesse ponto aqui vai ficar menos com esse menos aqui, vai ficar mais, tá? Vai ficar positivo e esse sinal aqui vai ficar negativo, tá? Então, eu vou ficar, vou acabar tendo uma subtração, porque um tem sinal positivo e o outro negativo, tá? Beleza? Então, essa é uma forma. E o contrário também é verdade, tá? Eu posso pegar um rejeita faixa e subtrair de um sinal constante e chegar no passa faixa. Só que daí não tem por que fazer, porque o rejeita faixa é mais difícil fazer, né? Então, na hora de fazer um passa faixa, faz um passa faixa direto, que é mais fácil. Tá? Ok. Então, vamos só mostrar as equações. O que acontece? O que é o nosso passa-faixa? Passa-faixa é esse filtro aqui, é do V1 até o V2. Então, a função de transferência V2 sobre V1, ela é menos K vezes S e o polinômio embaixo, tá? Então, esse cara aqui ó, é um passa-faixa com um filtro, com um zeta igual a 1. Tá? Por quê? Porque esse polo aqui vai aparecer lá no final também. E o polo tem um zeta igual a 1. Tá? Beleza? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e fazer a soma desses dois caras aqui, o V2, desculpa, o VO, ele é menos o KX vezes V1 menos V2, tá? Que é um somador inversor, tá? Então, ele soma com sinal negativo nos dois, tá? O que é o V2? Tá? O que é o V1? O V1, ele simplesmente vai pegar esse sinal aqui, na verdade, teria que ser um V1 linha aqui, né? V1 linha, que é o V1 vezes o KX, tá? Então vai ficar V1 vezes o KX. O que é o V2? O V2 é o V1, passa para o outro lado, aqui multiplicando, vezes a função de transferência do passa-faixa. Tá? Vai ficar assim. Ok? Então, fazendo esse cálculo, nós chegamos numa função de transferência assim. Tá? Então, tem que tirar o mínimo aqui, né? Vai aparecer o mínimo aqui é 1, né? Então, é 1 com esse polinômio vai dar o próprio polinômio. Daí o polinômio dividido por 1 dá o próprio polinômio, vezes o menos kx, tá? Depois coloca o kx em evidência aqui para deixar um ganho unitário aqui na frente, tá? Então vai ficar uma função de transferência assim, ok? Então nós temos aqui um polinômio com grau 2 embaixo e 2 em cima. Então ele é um rejeita faixa, tá? Inversor, tá? Menos, porque o múltiplo feedback, a tendência é que ele dê um ganho inversor, tá? Então, construindo ele, vai ficar um filtro assim. Vai ficar, aqui está o nosso, esse cara aqui é o nosso filtro passa-faixa, e aqui está o nosso subtrator, tá? Que é, na verdade, um somador inversor, só que como esse aqui inverteu, vai virar uma subtração, tá? E a nossa equação fica assim, né? O G passa-faixa, ele é esse filtro aqui. O passa-faixa é esse aqui, né? Que é a saída ao V2, tá? Fazendo essa substituição. E o que é esse número aqui, pessoal? Tá? Esse número aqui, ó, agora colocando valores, né? Valores não, o resistores, que antes a gente tinha colocado só como um ganho kx, né? Esse ganho kx ele é construído pelos parâmetros aqui do nosso somador inversor, tá? Então, o que eu fiz? Eu deixei esse resistor aqui ó, e esse aqui iguais, tá? Então, o ganho do passa-faixa, né? Vai passar por esse cara aqui, ó. Então ele vai ficar com ganho unitário, tá? Agora, o sinal que vem lá da entrada, eu coloquei um R diferente aqui. Então, eu consigo dar um ganho para essa etapa aqui,
essa etapa aqui não precisa de ganho, porque o ganho eu posso dar nessa etapa aqui, né? Ok? Então, substituindo, né, o que vai acontecer? Aqui vai estar o V1, e eu vou substituir o V2 nessa função de transferência aqui. Tá? O que é V2? É só eu pegar e passar esse V1 para o outro lado. Tá? Vai ficar V2 vezes... V2 igual a V1 vezes a função de transferência do passa-faixa. Tá? Vai ficar uma equação assim. Daí, tirando o mínimo ali, né, vai ficar essa equaçãozinha bonita aí. Tá? Aqui está o polo. Tá? Polo. Em cima vai ficar um S ao quadrado mais um coeficiente mais esse coeficiente tem que ser igual a esse, né? Que é isso aqui é o ômega ao quadrado. Né? Assim que a gente chega na função de transferência, tá? Então, isso aqui é o nosso filtro passa-faixas. Desculpa, nosso filtro rejeita-faixa. Tá? Deu de trocar de nome agora. Ok? Então, esse é o procedimento. Vou ter que fazer depois a mesma coisa, né? Vou igualar os coeficientes com a função de transferência genérica, tá? Tem um sinal de menos na frente também. Então, frequência de ressonância. Vou pegar esse termo aqui e igualar a frequência de ressonância ao quadrado. Tá? Vou dar esse termo ali. Fator de amortecimento, tá? Eu coloquei aqui o fator de amortecimento dos polos, né? É igual a 1. E então, ele tem que ser forçadamente igual a 1, né? Então, se a gente pegar esse termo aqui, ó, que é o que seria esse termo aqui, ó, o polo, ele não tem ressonância. A ressonância do polo é amortecida. Então, isso aqui tem que ser verdade. O 2 ômega tem que ser igual a esse termo aqui. Tá? Então, isso é uma restrição também. Tá? E o fator de amortecimento dos zeros, que é o de cima aqui, ó, esse zeta-z. Tá? Então, 2 zeta-z vezes ômega é igual esse termo aqui. Tá? Então, passando o ômega zero para o outro lado, tá? Lembrando que, assim, ó, como ele é um filtro rejeita a faixa, né? Então, o ganho dele tem que fazer isso aqui, ó, né? Ok? E esse cara aqui, ó, esse ganho, ele é proporcional ao zeta, tá? Então, quanto menor o meu zeta, menor vai ser esse ganho, tá? E daí mais ele vai rejeitar naquela frequência. Então, o normal é a gente pegar e escolher um zeta igual a zero, tá? Então, como aqui tem um sinal de menos, ó, eu consigo pegar e zerar esse termo, tá? É só igualar esse termo a zero, então esse termo aqui vai ter que ficar igual a esse, tá? Beleza? Então, isso aqui é a forma que a gente faz para ter um filtro rejeita-faixa com a máxima rejeição possível naquela frequência, tá? Quando o filtro rejeita-faixa tem um zeta igual a zero, tá? Ele também recebe um outro nome, tá? Que é o chamado de filtro NOT. Tá? Não sei se vocês já escutaram isso aqui. Filtro NOT. O que é um NOT? NOT, pessoal, em inglês é como se fosse um degrau, um talho. Por exemplo, se tu pega sei lá, uma pedaço de madeira e coloca um talhozinho assim, isso aqui é um NOT, tá? Onde é que mais que existe um NOT? Por exemplo, no banco do carro, tá? Tem o banco do carro e aqui tem aqueles dois coisinhas que sobe e aqui tem o escoro da cabeça, tá? Lembra que nesses coisinhas aqui tem um serrilhadinho que é para ter a regulagem da altura, né? Aquele degrauzinho é um NOT, tá? Então, o que é um NOT? É um degrauzinho, um buraquinho assim, né? Então, o filtro ele fica com essa característica de um NOT. Tá? Ele zera o ganho naquela frequência. Tá? Isso aqui em dB, né? Então, ele vai para menos infinito dB ou simplesmente zero quando não está em dB. Porque log de zero é menos infinito. Tá? Então, o normal é fazer isso aqui quando a gente quer um filtro com alta rejeição naquela faixa. Tá? Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, né? Tranquilo. Isso aí tem mais forma, né? Uma embaçadinha. Uhum. Beleza. Então, esse foi o múltiplo feedback. Passando, então, para o Salenki. Tá? O Salenki ele tem essa estrutura aqui, que eu consigo fazer ela com 4 ou 5 impedâncias, tá? E posso colocar ou não o ganho aqui na saída, tá? No caso do passa-faixas, eu preciso utilizar, mesmo com ganho unitário ali, eu preciso usar essa impedância Z5,
tá? Para construir ele, senão eu não consigo, tá? Então, esse filtro aqui, ó, eu vou pegar e eu uso essa configuração aqui de impedâncias, tá? Tem 2 capacitores e 3 resistores, tá? Então, o meu filtro passa-faixas, ele fica assim, tá? 2 capacitores e 3 resistores, tá? Então, aqui é a mesma ideia, só que eu tenho que pegar a equação genérica que tenha o Z5, né? Tem que ter o Z5 nela. E daí eu substituo essas impedâncias nele, tá? Vai ficar uma equaçãozinha bem grande aqui também. Tem que fazer algumas simplificações, tá? Aqui, uma simplificação, como aqui eu tenho um SC2 e aqui tem um SC5, ó, tá? Que eles vão aparecer embaixo. Então, é interessante eu multiplicar por SC5 vezes SC2. Que daí, quando eu multiplicar em cima e embaixo, eu vou cancelar com esses carinhas aqui, tá? Então, é isso que eu fiz, ó. Multiplicando ali, vai ficar uma equação que não tem fração dentro do numerador e dentro do denominador, que nem essa de cima aqui. Aqui tem uma fração e embaixo tem uma fração. Então, é interessante que não tenha, né? Tá? Ok? Então, fica mais simplificado. Daí, depois eu tenho que dividir pelo termo, onde eu tenho que procurar um S ao quadrado aqui, ó. Então, aqui tem um S ao quadrado. Então, eu tenho que dividir em cima e embaixo por esse termo, tá? Por esse termo, vai ficar um termo, uma função de transferência assim, tá? E daí, passa dividindo, vai ficar uma equação assim. Tá? Então, ela tem um polinômio de segunda ordem embaixo, que vai ter um zeta e vai ter um ômega ao quadrado, e tem um ganho em cima vezes S. Tá? Tem um zero em zero. Tá? Tranquilo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou igualar esse polinômio com um polinômio genérico. Tá? Sempre igual. Tá? A ideia é sempre a mesma coisa. Tá? Daí o meu ganho vai ser esse K aqui vezes o que está aqui em cima. Tá? Frequência de ressonância é esse cara aqui vezes o ômega ao quadrado. Tá? E o fator de amortecimento pega todo esse termo aqui, ó, tá? Igual a 2 zeta ômega zero. Tá? Então, isolando o zeta, dá isso aqui. Tá? Então, a equação ela fica grande, né, pessoal? Isso aí tem que pegar e vocês fazerem uma vez, dá bastante trabalhinho assim, para pegar e isolar elas, mas é sempre da mesma maneira que a gente faz. Né? Então, tem que acostumar a fazer os cálculos. Ele é chato, porém não é difícil, tá? O maior problema quando você está fazendo isso aqui é trocar uma letra, trocar um número aqui. Não é que é tão difícil, né? O mais importante agora é entender a ideia geral, né? Entender o que é um filtro, quando é que é um passa alta, quando é que é um passa baixo, quando é que é um passa faixa ou rejeita faixa, tá? Esse é o principal. Ok? Tranquilo até aí? Beleza? Tranquilo? Beleza. E o último, tá? O último é o rejeita faixa Salenki, tá? Então, filtro de segunda ordem também. O que acontece? Aqui acontece o mesmo problema do rejeita faixa múltiplo feedback. Tá? Aqui também só tem um produto aqui de polinômios na parte de cima e eu não consigo produzir esse polinômio aqui, tá? Que é o polinômio genérico do filtro rejeita faixa. Tá? Não consigo. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a estrutura. Tá? Então, a gente viu uma estrutura genérica, bonitinha aqui, mas chega na hora de fazer o rejeita faixa, ela não serve. Tá? Então, tem que pegar e utilizar uma outra estrutura. Tá? Uma estrutura que é possível fazer isso é a utilização de um filtro duplo T, tá? Que é esse filtro aqui. Ó. Ele usa 2 resistores aqui ó, e o resistor sobre 2 aqui, tá? E 2C aqui e um capacitor dividido aqui. Tá? Essa estrutura permite fazer a construção de um filtro rejeita faixa. Tá? Esse filtro duplo T ele é bastante utilizado. Tá? Ele é utilizado na parte de telecom lá também para fazer justamente isso, fazer rejeição de uma frequência. Tá? É bem interessante. Teria que fazer toda a análise de novo, eu não vou fazer aqui, tá? Só vou colocar o frequência de ressonância e o ganho direto, tá? Porque dá muito trabalho isso aqui. Eu comecei a fazer, eu enchi uma página e não terminei. Daí eu pensei, não vou nem terminar isso aqui, porque é bem mais complicado do que parece essa função de transferência. Ela parece complicada. Na hora de fazer, a gente vê que ela é mesmo, tá? Então, o
que a gente vai fazer quando a gente quiser fazer o projeto? Tá? O projeto dá para fazer com essas equações aqui, tá? Simplesmente. Quanto que é o ganho, tá? O ganho dessa função de transferência aqui? É simplesmente esse parâmetro A, tá? Que ele é o parâmetro que aparece aqui, ó, tá? Ele é um número. Então, eu posso escolher, por exemplo, um A igual a 1,5. Tá? O que significa 1,5 no ganho aqui? Significa, eu vou botar 1,5 aqui, menos 1 vai dar 0,5, 0,5 vezes R. Significa que aqui eu vou ter uma resistência igual a metade dessa resistência aqui. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Tá? Posso colocar, inclusive, A igual a 0. Tá? Se eu colocar A igual a 0, daí ele vai virar um filtro, vai virar um buffer. Tá? Porque daí esse resistor aqui vai ser curto-circuitado, e esse resistor aqui, ó, se tá um curto, é a mesma coisa que ele tivesse ligado na saída, então é uma carga. Então eu posso também eliminar ele. Tá? Aqui vira um curto e aqui vira um circuito aberto. Tá? Também dá. Okay? A frequência de ressonância desse filtro é ômega igual a 1 sobre RC. Então fica uma equação simples, porque são vários resistores iguais, né? Se não fossem iguais, daí provavelmente ficaria uma equação gigante. Tá? Mas não tem problema. E o coeficiente de amortecimento, ele é 2 menos A. Tá? Então, é bem tranquilo de fazer este... São poucos coeficientes aí que a gente precisa escolher, tá? Porque são só dois valores de resistência e capacitância. Né? São todos feitos iguais, tá? Então, essa é uma possibilidade. Existem outras também possibilidades de fazer um filtro rejeita-faixa, tá? Porque nós vamos ver uma outra ali, que é a estrutura Bintner, tá? Que também é bastante utilizado. O Filter Design lá da Texas usa essa outra configuração aqui, que até não mostrei aqui, não deu tempo de colocar. Tá? Beleza? Então, esse filtro ele foi mais superficial aqui, não coloquei a função de transferência dele, porque ela é muito complicada. Tá? Eu acho que não vale a pena investir tanto tempo num filtro desses aqui, que é um filtro muito complicado. Tá? Então, vamos deixar ele assim, vamos analisar esse filtro aqui em específico mais superficialmente, tá? E vamos projetar depois utilizando o software lá, tá? Beleza? Tranquilo? Beleza? Tá. Então, dos filtros que nós tínhamos que ver, pessoal, são esses filtros aí. Tá? Nós vimos, são 4 possibilidades: passa alta, passa baixa, passa faixa, rejeita faixa, sendo que cada um deles 2 variações, Salem-Key e múltiplo feedback. Tá? Então, nós vimos 8 configurações de filtros. Tá? O que falta ver agora? O filtro, pessoal, quando a gente faz o filtro, ele está relacionado com o formato do diagrama de Bode. Tá? O que eu quero fazer com ele? Eu quero deixar passar só as baixas, deixar passar só as altas. Tá? Então, isso vai definir a estrutura do filtro, né? Como que ele vai ser implementado também. Nós vimos também como escolher os parâmetros, tá? E vimos como construir eles, que é a parte de implementação, tá? O que acontece? A função de transferência do filtro passa alta, passa baixa, a gente sempre quer que ela seja o mais próximo possível da ideal, tá? Porque a ideal que é aquela curva que eu mostrei logo no início, por exemplo, o filtro ideal... Vamos mostrar aqui que tem já. Por exemplo, um filtro passa baixa ideal, ele tem uma frequência de corte abrupta. Tá? Quando chega na frequência de corte, o ganho cai a 0 abruptamente, tá? Então, essa característica, pessoal, ela necessitaria de uma ordem infinita, tá? Ou é um filtro ideal, ele não existe na prática, tá? Então, o que acontece? Várias pessoas que estudaram filtros, eles tentaram criar uma teoria para que, dado um determinado critério de projeto, que pode ser, por exemplo, qual a frequência de corte, qual que é o ganho máximo, e alguns outros parâmetros, como é que eu faço para fazer uma aproximação mais próxima da ideal, tá? Dado um critério de projeto. Tá? Então, cada uma das pessoas que estudou isso criou uma metodologia de aproximação de filtros. Tá? Então, o que é uma aproximação? É eu tentar aproximar, por exemplo, o filtro ideal com um filtro de segunda ordem, com um filtro de terceira ordem, de quarta ordem. Tá? Quanto mais ordem, mais próximo do ideal vai ficar. Tá? Mas a ideia é criar um
critério, tá? Um critério que me diga, ó, como é que é a função de transferência aproximada, ideal para determinada critério de projeto, tá? Então, quem estudou isso colocou o nome nesses critérios de projeto. Tá? Um dos três mais famosos é o Butterworth, o Chebyshev, tá? Chebyshev, assim pronuncia, provavelmente seja russo, e o Bessel, tá? Então, essas três aproximações aqui são metodologias que servem para criar os coeficientes da função de transferência baseado num critério de projeto, tá? Quais critérios de projeto são esses? Então, por exemplo, para um filtro passar baixas, tá? Nós temos uma região aqui onde o ganho ele não varia muito, tá? Que a gente chama de faixa de passagem, onde ele está com um ganho dB praticamente em zero aqui. Então, até aqui, mais ou menos, ó, ele está pegando, até aqui, né, na verdade, ele está deixando passar tudo. Então, essa aqui é a faixa de passagem, tá? E tem uma faixa, então, onde ele está descendo o ganho, que a gente fala de faixa de transição, tá? E lá nas altas frequências, ele vai ter pelo menos ele pode ser que ele continue descendo, mas pode ser que ele estabilize aqui, tá? Então, o que vai acontecer aqui que ele vai ter um ganho mínimo, tá? Um ganho mínimo, numa frequência que eu escolher, tá? Digamos que o meu ruído esteja daqui para cá. Então, daqui para cá, ele vai ter pelo menos esse ganho mínimo aqui, tá? E esses critérios são importantes na hora de fazer o projeto via o software, tá? Porque lá a gente fornece esses critérios, tá? Então, eu vou dar, na verdade, uma faixa, essa região em branco aqui, pessoal, é onde eu quero que o meu diagrama de Bode passe, tá? Então, eu estou construindo o diagrama de Bode a partir de alguns pontos. Então, quais pontos que são esses? Esse ponto aqui, ó, tá? Que é a frequência limite da banda passante, tá? E a frequência onde, a partir daqui, ele já chegou no meu ganho mínimo, tá? Então, vai ser a frequência de corte, que a gente chama, a frequência onde acontece o ganho mínimo, que é esse cara aqui. Então, é esse critério e esse critério, tá? São três critérios, tá? E nessa região aqui, ó, pessoal, que é a região que ele está passando, tá? Até agora nós não vimos isso, mas existem alguns filtros de ordem maior do que 2, tá? Filtros de ordem maior do que 2, em que esse ganho aqui, ó, na região de passagem, ele não é plano aqui, ó, retinho. Ele pode fazer isso aqui, ó, por exemplo, tá? E essa variação ali a gente chama de ripple, tá? Ripple é aquele mesmo ripple lá de eletrônico de potência, né? Que é o ripple em cima do capacitor, por exemplo. O ripple é uma oscilação, tá? Então, dependendo do tipo do filtro, pode ser que ele apareça um ripple aqui. Nós já vamos ver alguns que possuem ripple, né, na faixa de passagem, tá? Então, esse ripple, a gente pode escolher um ripple máximo, tá? Então, existe alguma dessas estruturas aqui que tem ripple, outras não, tá? Então, mas dá para perguntar, mas por que eu ia querer que na faixa de passagem tivesse ripple, tá? Vocês já vão ver por que acontece isso. Tá? Geralmente, quando tem ripple aqui, geralmente a faixa de passagem, de transição é mais abrupta, tá? Que é um desses aqui específico, tá? Então, vamos ver agora qual a característica dessas três aproximações, tá? Então, a primeira delas é a aproximação de Butterworth, tá? O que é a aproximação de Butterworth? A aproximação de Butterworth é o seguinte, ela, dada uma determinada ordem do filtro que a gente precisar, ele já vai gerar o polinômio do filtro, tá? Então, o polinômio é esse BDS, que vai ser isso aqui, por exemplo, e ele vai entrar aqui, ó. Então, é 1 sobre esse número, tá? Então, por exemplo, se eu quiser um filtro passa baixa Butterworth de segunda ordem. Então, eu vou vir nessa tabela, é Butterworth, filtro de segunda ordem, e aqui já está meu polinômio pronto. Tá? Então, o meu G, o do filtro, ele vai ser assim, ó. Vai ser simplesmente 1 sobre isso aqui que vai dar S sobre ômega C, que é a frequência de corte, mais raiz de 2 vezes S sobre ômega C, que na verdade eu estava chamando de ômega zero, lá, vou deixar o ômega zero aqui, mais 1, tá? Então aqui, só para deixar no formato padrão mesmo, eu vou multiplicar por ômega zero ao quadrado em cima e embaixo, tá?
porque ele já está com o ômega aqui dentro, ó. Ômega 0 ao quadrado, tá? Então, fazendo essa multiplicação, vai aparecer ômega 0 ao quadrado, tá? E aqui vai ficar S ao quadrado mais raiz de 2 ômega S mais ômega ao quadrado, tá? Então, se vocês olharem essa função de transferência, pessoal, ela tem um zeta de raiz de 2 sobre 2, né? Porque o que está aparecendo junto com o ômega aqui é o zeta. 2 zeta, né? Isso aqui é igual a raiz de 2. Então, passa 2 dividindo, tá? É um zeta isso aqui. É uma raiz de 2 sobre 2. Então, significa o quê? Que o filtro de segunda ordem passa baixa Butterworth, ele tem um zeta de raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, se a gente olhar aqui na frequência de corte, ele vai ter, o meu ganho vai ter caído até 0,7 aqui, né? Por aqui, tá? Aqui ele tá sendo, ele é um gráfico de frequência normalizada, tá? Então, esse ponto aqui é o meu ômega 0, tá? Então, o Butterworth, pessoal, ele já dá o polinômio, todos, né, que a gente vai estudar, ele já dá o polinômio pronto, tá? Ele já me diz qual que é o zeta que eu tenho que usar, tá? E eu só preciso colocar aqui a frequência de corte, tá? A frequência de ressonância, que é o meu ômega 0, tá? Então é simplesmente isso. Tá, mas e por quê? O que é como é que o Butterworth chegou nesses valores de zeta aqui? Por que é raiz de 2 sobre 2? E ele pegou a função da transferência, tá, de um filtro, passa baixas, tá, qualquer filtro, tá, e ele otimizou a resposta dele de forma que na região de passagem aqui, ó, onde ele quer que passe o sinal, a resposta seja a mais plana possível, tá? Então, entre os três filtros, entre Butterworth, Chebyshev e Bessel, o ganho ele é o mais plano possível na região de passagem, tá? Esse é o meu objetivo, tá? Ok? Então, se eu quiser um filtro de segunda ordem, Butterworth, ele vai ter essa característica. Se eu quiser um Butterworth de terceira ordem, ele vai ter essa característica aqui, tá? Claro que aqui é de terceira ordem, então o ganho vai ficar reto e vai cair mais abruptamente, tá? Filtro de quarta ordem, ele vai cair mais abruptamente, tá? Então, quanto maior o N, maior é a minha aproximação a um filtro ideal, tá? Sendo que na região de passagem, o meu ganho é o mais plano possível, tá? Beleza? Dúvida? Entendido o que significa? O que é a aproximação do Butterworth? Entendido. Tá. Aí, tipo, a gente vai usar mais esses aí. Isso, desses três aí. Lá no software tem a opção de tu escolher se eu quero o Butterworth, se eu quero o Chebyshev, tá? Quando a gente está trabalhando com filtragem de sinais, o Butterworth é interessante porque o meu sinal geralmente vai estar aqui, ó, na região de passagem. Então, o meu ganho vai ser exatamente igual para as frequências que estão nessa região aqui. Então, eu gosto, o filtro que eu acho mais interessante é o filtro Butterworth. Tá? Mas é a escolha do cliente, o cliente que tem que decidir o que ele quer na hora de fazer o filtro. Tá? Primeiro vamos ver todos, depois a gente decide qual que a gente usa. Tá? Ok? Então, isso aqui, pessoal, vocês estão vendo que aqui ficou, por exemplo, de quarta ordem, então teria que multiplicar esses dois polinômios para ver o ganho de cada um dos coeficientes ds aqui, né? Esses números aqui, pessoal, existem uma equação recursiva que gera os coeficientes, tá? Existe um material, não quis colocar aqui porque eu acho que não vale a pena, mas existe uma equação que gera os polinômios de Butterworth. E de todos eles também. Cada um tem a sua regra para construir os polinômios, tá? Beleza? Então, o Butterworth é o que tem a região mais plana na faixa de passagem, tá? O segundo filtro, a segunda aproximação, é a aproximação de Chebyshev, tá? Essa aproximação de Chebyshev, o que é o objetivo dela? É que que na região de transição, tá, ela seja a mais abrupta possível. Tá? Esse é o objetivo da aproximação de Chebyshev. O de Butterworth era na região de passagem mais plana, e o Chebyshev é a faixa de transição,
Tá? Quando ele troca, eu quero que seja mais abrupta possível. Tá? Com isso, o que acontece? Na hora de fazer isso, como eu tenho vários, um polinômio começa a ficar maior e mais complicado, acontece que na faixa de passagem aparece um ripple, tá? Porque quanto mais polos eu tenho, os polos não acontecem exatamente no mesmo ponto, então tem horas que o ganho está subindo, daí um outro polo entra em ação e diminui, então ele fica com um ripplezinho aqui na faixa de passagem. Só que na faixa de transição é a mais abrupta entre os filtros, tá? Beleza? Então tem essa vantagem. Vou ter uma variação mais abrupta no ganho, tá? Como é que ele faz isso? No filtro de segunda ordem, por exemplo, o que vai mudar vai ser o valor do zeta, tá? Só isso que muda. Ele vai continuar tendo dois polos complexos, vai continuar tendo uma frequência ômega zero, então o único fator que eu posso mudar é o zeta, tá? Então, existe um zeta na equação de segundo grau aqui que vai fazer com que a inclinação seja máxima na faixa de passagem, tá? Consequentemente, talvez vai ter um zeta muito pequeno e talvez tenha ressonância. E daí vai ter um pico, tá, na ressonância de segunda ordem. No de terceira ordem, como tem outros picos, eles meio que se cancelam e daí vai tendência ao ripple diminuir, tá? Mas lá no software, pessoal, nós conseguimos escolher o tamanho do ripple, tá? Isso aí que é bem interessante, tá? Então, a partir do ripple, nós conseguimos projetar todo ele, tá? E o último, pessoal, que é o filtro, a aproximação de Bessel, tá? A aproximação de Bessel, o critério que ela leva em conta é que a fase, tá? A fase da função de transferência, na região de passagem, ela seja a mais plana possível, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui ele é o único gráfico que eu consegui encontrar que representa a aproximação de Bessel. Então, aqui, ó, o que é esse delay? Delay é a fase, tá? É o atraso. Tá? Então, no filtro passa-baixa, ele, a partir da frequência de corte, ele começa a atrasar mais o sinal. Tá? Então, olha aqui, ó, o que ele fez é que nas baixas frequências, né, na faixa de passagem, ele deixa a fase mais plana possível. Só que, em compensação, o ganho começa a cair muito antes. Tá? Muito antes. Então, ele é um filtro que ele vai defasar pouco nas baixas frequências, só que daí ele atenua muito, tá? Ele atenua muito. Então, tem essa vantagem e essa desvantagem, tá? E aqui estão os polinômios. Aqui são os polinômios mais com números inteiros, pelo menos, tá? Ficam os polinômios mais bonitinhos, tá? Então, se eu escolher a aproximação de Bessel, ele já vai pegar e vai fornecer esses polinômios aqui prontos, tá? Então, claro que se eu pegar, o que vai acontecer? Digamos que eu queira um polinômio, eu queira escolher uma aproximação dentre as três, tá? Que tenha baixa defasagem, tá? Mas também tenha uma região mais plana, tá? Na faixa de passagem. Então, vocês vão ver que a aproximação de Bessel aqui nas baixas frequências está mais ou menos plana. Tá? Então, o que ele vai ter que fazer na hora de escolher? Vai acabar que, para uma mesma frequência de corte, a minha aproximação de Bessel vai ter que ser uma ordem maior, porque daí ele vai puxar todo esse cara aqui para a direita, e daí o meu gráfico vai fazer assim, vai começar a cair lá, e a minha fase também vai começar a cair lá. Tá? Então, geralmente, a aproximação de Bessel, para os mesmos critérios, vai fornecer um grau maior, uma ordem maior. O meu filtro vai ser mais caro, tá? Porque esse critério de fase aqui é mais difícil de ser obtido, tá? Então, tudo isso deve ser levado em conta na hora de fazer o projeto, tá? Beleza? Então, dúvidas? Tranquilo? Tranquilo? Conrado? Perdi o homem. Tá me escutando, Conrado? Oi? Tranquilo? Tranquilo. No banheiro. Pegar um café aqui. Tranquilo. Tá. Então, Bessel é a aproximação que faz com que a fase fique a mais plana possível, tá?
aproximação da Chebyshev faz com que o meu ganho varie mais abruptamente. Tá? E a aproximação de Butterworth faz que na região de passagem o ganho seja o mais plano. Tá? Então, quando que eu escolho um, quando que eu escolho outro? Vai depender da minha situação. Digamos que eu tenha quero filtrar um sinal onde o ruído e a frequência do sinal sejam muito próximas. Tá? Então, seria interessante ter um filtro que o ganho troque abruptamente, porque daí, por exemplo, o meu sinal está aqui e o meu ruído está logo aqui. Ó. Eles estão muito próximos. Tá? Então, seria interessante talvez usar uma aproximação de Chebyshev. Tá? Porque daí ele vai cortar mais abruptamente. As frequências do ruído do sinal podem estar mais próximas. Tá? Digamos que eu tenho um sinal que eu quero filtrar, mas eu não quero defasar muito esse sinal. Tá? Eu quero que ele saia com filtre ele e a fase seja mais idêntica possível com a da entrada. Então, talvez seja interessante usar uma aproximação de Bessel. Tá? Agora, eu tenho um caso onde eu tenho vários sinais aqui, ó, e eu quero que o meu ganho não varie de um para o outro. Tá? Então, eu não posso usar o Chebyshev, porque daí aqui eu tenho horas um ganho um pouquinho maior do que o outro. Tá? Então, eu quero que os dois tenham um sinal aqui, outro aqui, ó, e eu quero que as amplitudes sejam a mesma. Tá? Então, também não poderia ser o Chebyshev, poderia ser o Butterworth. Tá? Então, depende de cada caso, né? Então, vai ter diferentes situações onde eu teria que escolher. Então, eu tenho que saber o que cada um significa para pegar e selecionar qual deles usar. E vai depender do custo, né? Do filtro, né? Se ficar uma ordem muito grande, geralmente o filtro Butterworth é o que dá a menor ordem, tá? É o que dá a menor ordem. Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar a ferramenta Filter Design ali da Texas Instruments, tá? Para fazer o projeto desses filtros. Tá? Então, aqui está o link. Eu já tinha colocado no grupo ali. Só para entrar na ferramenta e fazer algum projeto novo, dá para fazer sem logar. Mas para finalizar e pegar o resultado final, tem que fazer um cadastro aqui, que daí com login e senha, que daí vocês têm acesso ao resultado final do projeto, tá? Então, só vou mostrar aqui, vamos fazer um projetinho rapidinho de cada um deles, tá? Para vocês verem, porque na lista de exercícios vai ter meio que como se fosse um trabalho, tá? Entregar alguns casos onde vocês vão ter que fazer no software, tá? E eu vou pedir para fazer a simulação de alguns desses casos aqui, tá? Então, tem que usar ele, porque vai dar ordem muito grande, e daí acaba que para construir ele fica muito difícil de fazer na mão, né? Fazer na mão. Beleza? Chegou a entrar no software, né? Eu entrei, foi ontem a gente viu. Tá. Então vamos entrar aí para mostrar. Então vamos lá, vamos começar um por um aí. Vamos ver as características de cada um deles, tá? Eu vou pegar isso aqui. Vou colocar desse lado que fica mais área vertical aqui, melhor. Tá? Então, o que nós temos aqui? Então, o primeiro deles é o Low Pass Filter, né, que é o filtro passa baixas. Tá? Então, aqui tem alguns parâmetros. Né? O primeiro é na região de passagem, ó, Pass Band. Então, é a região que corresponde da frequência CC até chegar na frequência de corte, né, que é o menos 3 dB. Tá? Então, aqui, ó, aqui tem o ganho na faixa de passagem, que posso colocar em dB ou não estar em dB. Então, por exemplo, digamos que eu queira um ganho de 20 vezes. Tá? Então, ele vai colocar lá para mim, ó, 20 vezes. Se eu, aqui está em dB, né? Se eu voltar para dB, ele já calcula para mim. Ó. Então, 20 vezes significa um ganho de 26 dB. Tá? 26 dB. Ou, por exemplo, ganho de 10 dB. Tá? Lá ele já calcula. Aqui, ó, qual que é a frequência onde até determinada nessa frequência ele vai começar a atenuar, tá? Que é a frequência de menos 3 dB, tá? Então, nesse caso aqui está 1 kHz. Então, se a gente vir aqui, ó, em 1 kHz, vamos colocar um ganho zero aqui, que fica mais fácil. Então, 1 kHz, aqui ó, ele vai estar com menos 3 dB, tá? Ok? Aqui, ó, pessoal, esse
Ripple, o que é o Ripple? O Ripple é quanto de oscilação, né, que eu tinha mostrado antes na aula aqui, né? Vou voltar aqui. O Ripple é na faixa de passagem, quanto que eu permito que o Ripple oscile, tá? Claro que no caso do filtro Butterworth, ele não vai ter Ripple, tá? Então não tem problema. Agora, no Chebyshev, por exemplo, ele até fala aqui, ó, Chebyshev Passband, tá? Então o passabanda Chebyshev, a frequência, eu tenho que levar em conta esse Ripple aqui, tá? Porque o Chebyshev é o que tem mais Ripple, porque a frequência de corte varia mais abruptamente, tá? Então, vou deixar aqui 1 dB, tá? Pode variar 1 dB para cima e para baixo, tá? Então, essa aqui é a característica na faixa de passagem. É o ganho, a frequência de corte, tá? E a oscilação, tá? Daí, na região de bloqueio, que é o stop band, tá? Então, o stop band, aqui eu posso, a partir dele, eu vou selecionar a ordem do filtro, tá? Eu posso deixar ela, inclusive, em automático, tá? O que é o automático? O automático, ele vai pegar e ele definir a ordem para que chegue no critério de projeto que foi dado, tá? Isso que é o mais legal dessa ferramenta. Ela vai calcular para ti qual que vai ser a ordem do filtro, tá? Ou eu posso forçar a ordem, que era um filtro de segunda ordem, tá? Então ele vai forçar a ordem, tá? Eu vou deixar aqui em automático, tá? Aqui está a frequência, tá? Então a frequência de stop, né? Ela tem que ser sempre acima da frequência de passagem, tá? Que é essa frequência aqui, ó. A primeira é a frequência de corte e a segunda é a frequência onde ele vai ter o ganho mínimo, tá? Ela nunca pode ser menor que a frequência anterior, tá? Então, se eu tô na faixa de passagem com 1000, tá? Eu vou colocar aqui 10.000, por exemplo, tá? 10.000. Então, uma década acima. Uma década acima, eu vou querer que ele já tenha uma atenuação, por exemplo, de menos 40 dB. Tá? Então, por exemplo, num filtro de segunda ordem, onde ele cai 40 dB por década, tá? Que é o caso de um filtro de segunda ordem, então uma década acima ele vai ter caído 40 dB. Então o filtro de segunda ordem já é suficiente, tá? Dependendo da aproximação. No caso do Butterworth, sim. Tá? Agora, num filtro de Bessel, não. Tá? No filtro de Bessel, ele precisa de 3 ordens. Tá? Chebyshev também, ó, de 3 ordens para fazer conseguir os menos 40 dB. Tá? Que claro que daí ele vai até, como a ordem é maior, ele vai inclusive passar daquela atenuação, ele vai atenuar mais. Tá? Ó, o Butterworth dá exatamente 40 dB. Mas o filtro de Bessel, como ele é de ordem maior, ele vai acabar atenuando com 51 dB. Tá? O Chebyshev, como ele cai mais abruptamente, ele vai cair com 66 dB. Tá? Então, ele deu uma ordem maior, vai atenuar mais. Por que ele deu uma ordem maior? Por causa desse Ripple aqui. Talvez tenha um Ripple. Vamos colocar 3 aqui, vamos ver se ele recalcula. Ó, daí o Chebyshev caiu para a segunda ordem. Tá? Por que isso acontece? Por causa desse Ripple. Se eu aumentar o Ripple, ele vai oscilar mais, e daí talvez pode ser que diminua a ordem. Tá? Não é sempre. Se eu colocar aqui uma ordem muito pequena, por exemplo, 0.1, tá? Ver se ele vai recalcular. Ainda ficou terceira ordem, tá? Mas o ganho caiu, estava menos 66 e para menos 55. Então, isso aqui, ó, se eu colocar 0 aqui, não sei se ele vai chegar num Chebyshev de algum valor. Ele ainda não consegue terceira ordem, tá? Então, esses aqui vão ser os parâmetros, tá? Para o passa baixa, bem tranquilo, tá? São esses valores aí. Aqui eu posso visualizar também a fase do filtro. Vamos colocar um filtro de Bessel aqui comparado com Butterworth. Não vai mostrar? Não quis mostrar. Tá? Acho que só mostra um por vez, então. Então, a fase tá aqui. Eu posso pegar e mostrar também o delay. Tá? O que é o delay? Desculpa, o que é fase? Fase é a defasagem naquela frequência. Tá? O que é delay? Delay é a fase ponderada pela frequência. Então, por exemplo, uma fase de 45 graus
numa frequência de 1K, vai dar uma defasagem no tempo diferente de uma defasagem de 45 graus e uma frequência de 10 kHz, tá? Porque a fase é a mesma, só que o período é diferente, tá? Então, esse aqui é o período em segundos, ó, microsegundos. Tá? Então, no início ele defasa um valor constante e lá no final ele não defasa nada. Tá? E aqui um step, tá? Eu dou um degrau no filtro. Tá? Como é um filtro passa baixa, ele vai ter uma resposta que vai convergir para o 1 aqui. Mas se fosse um filtro, por exemplo, um passa alta, daí ele ia ir para zero, porque ele ia cortar essas frequências. Tá? Então, deixa a magnitude aqui, por exemplo, e eu vou escolher, por exemplo, um filtro de Bessel aqui, e daí eu clico em Select, tá? Clico em Select, ele vai selecionar esse cara aí, e aqui eu posso escolher qual implementação que eu quero. Se eu quero uma Salenki, tá? Então, aqui está a Salenki. Não sei por que deu um filtro de primeira ordem, porque era para ser um de... tá, ele criou em 2 estágios, né? Então, ele tem um estágio... são 2 estágios, porque é a terceira ordem, né? Então, ele botou um estágio de primeira ordem seguido de um estágio de segunda ordem, tá? Um Salenki de segunda ordem, tá? Vamos ver o múltiplo feedback. Ele colocou como... Aqui ficou um polo simples e depois os 2 polos através do múltiplo feedback, tá? Vamos deixar no Salenki, tá? E daí depois clica em criar design, tá? E daí ele vai pegar e já vai colocar todos os valores aqui, ó, tá? Os valores certinhos, já levando em conta critério de ruído, tá? Então ele vai tentar minimizar a quantidade de ruído e tem outras otimizações que ele faz. Então é bem interessante nessa parte aí. Aqui eu posso escolher a tensão de alimentação dos amp-ops, tá? Posso trocar aqui, ó, a banda os limites, né, da banda passante do amp-op, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um amp-op de 5 MB, tá? Ok. E aqui eu posso escolher um outro amp-op, tá? Então, aqui tem, por exemplo, a tensão de offset, tá? Eu quero uma offset de 5 milli no máximo. Corrente quiescente, quanto de corrente ele consome, tá? Número de canais do amp-op, se tem um modelo SPICE para ele, tá? Se ele é um grade militar ou automotiva, por exemplo. Tá? Então tem várias opções, tá? Não tem todos os amp-ops possíveis aí, mas é bem... Vamos mudar a faixa aqui. Ele aparece alguns outros amp-ops aqui, só tem que mexer nessa faixa aqui, ó. Vamos deixar tipo 1 mega aqui, ó. Tá, aí vamos ver se o nosso TL84 aqui aparece. TL084. Não tem. Os OPA, vamos ver se tem um OPA. OPA 402, o 244, tá? 2244, esse aqui eu utilizo, esse amp-op, tá? Esse 2277 a gente tem no laboratório também, vamos pegar ele, tá? Então ele já coloca ali e já faz, se precisar, ele já muda os valores, tá? Nesse caso aqui, acho que não mudou, tá? E daí, tá pronto o projeto, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou pedir para vocês montarem, tá? Vai ter um exercício lá que vocês vão ter que entregar como se fosse um trabalho, tá? Então, vocês vão ter que montar isso aqui, simular no LT Spice e verificar se está funcionando adequadamente, tá? Fazer o diagrama de Bode. Beleza? Então, é bem tranquilo de fazer. Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Tá, então o filtro passa baixo, pessoal, é basicamente isso aqui, ó, tá? Depois dá para vir exportar aqui, deixa eu ver, faz tanto tempo que eu mexo que eu não lembro. Tá, daí ele tem todos os parâmetros aqui e fase, magnitude e o valor dos componentes, tá? Então, o filtro passa baixa e o passa alta, pessoal, é basicamente a mesma coisa, tá? Passa alta, se vocês virem aqui, ó, ele também tem ganho, frequência, ripple, ordem do filtro e a característica na atenuação, tá? Que é do outro lado, tá? Vamos só mostrar
aqui para vocês conseguirem fazer, ou desses dois aqui que é um pouquinho mais chatinho, tá? Então, aqui, ó, o que nós temos? Nós temos na faixa de passagem, tá? O ganho do filtro. Então, nesse caso aqui está em 0 dB, tá? A frequência central da banda passante, no caso, tá? E a largura de banda, tá? O que é a largura de banda? É a diferença entre o menos 3 dB da frequência de corte de baixo em relação à frequência de corte de cima, tá? Então, ele está centrado em 1 kHz e ele deixa passar uma banda de 100, 50 para cima e 50 para baixo, tá? Então, se eu posso pegar, por exemplo, vamos botar aqui uma frequência de 10K, por exemplo, tá? Eu vou abrir essa banda, vou colocar aqui, por exemplo, 1000 Hz, tá? Então, ele abre mais a banda, tá? Vou colocar aqui 5000 Hz, por exemplo, tá? Tendência é que ele abrir mais a banda, tá? E aqui é o ripple na faixa de passagem. Se eu deixar um ripple muito grande aqui, ó, e eu utilizar, por exemplo, talvez depois um Chebyshev, ele vai ter oscilações em cima dessa região de passagem, tá? Se eu deixar aqui vou deixar 1 dB aqui, que é um ganho pequeno, tá? E daí aqui, ó, vai ser a frequência, qual que é a atenuação na frequência de stop, tá? Então, por exemplo, eu estou com 10K, eu quero que lá em 100K, tá? 100K ele esteja com menos 40 dB, tá? Então, onde é que está o meu 100K? Ele vai estar com menos 40. Cadê o menos 100? 100K por aqui. Então, nesse caso, nesse filtro aqui, que é o dBs, ele está com menos 47, tá? Que está dado aqui, tá? Então, para conseguir isso, pessoal, eu precisei de um filtro de quarta ordem, tá? Precisou, então, de 2 estágios, tá? Por quê? Porque lembra que o filtro, o passa-faixas, ele é de segunda ordem. Então, a atenuação seria menos 40 dB, só que fica 20 dB na subida e menos 20 na descida. Então, como eu quero menos 40, eu tenho que usar um filtro de quarta ordem, tá? 2 vezes o de segunda ordem. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, um Butterworth aqui, ó. Não, vamos pegar um Chebyshev, né? Quero ver essa oscilação, hein? Vou botar 2 dB de ripple aqui. Chebyshev, tá? Olha ali, agora apareceu. Então dá para ver ali que o Chebyshev ele tem uma oscilação, ó, ao redor da frequência central, tá? Vamos deixar só o Chebyshev aqui, tá? Então vai ficar um filtro de quarta ordem também, vou dar um select aqui. E ele tem 2 estágios, tá? Tem o primeiro estágio, tá? Que é um filtro, nesse caso aqui é um múltiplo feedback, e aqui um segundo estágio. Tá? Ou Salenki também, tanto faz. Tá? Ok? Então, só dá um criar o design e ele vai criar os componentes certinho. Tá? Então, aqui ele usou um Salenki com aquele ganho, tá? Aquele ganho na saída lá. Tá? Beleza? Então, essa é a diferença que ele tem aqui na hora de fazer o projeto, ele tem essa banda aqui, ó. Tá? O que é essa banda? A banda é a largura da banda até chegar no menos 3 dB. Tá? Então, vamos ver se ele vai... Vamos deixar um filtro... vamos voltar no tipo do filtro. De novo. Deixar 0 aqui. E vamos deixar um filtro Butterworth aqui, que é mais comportado. Tá? Então, esse cara aqui, eu estou com 500 de banda, tá? Então, tá em 10K. 10K, então vai dar mais ou menos por aqui. Eu acredito que seja 2.500 para cima e 2.500 para baixo. Tá? Então, ele está por aqui, ó, mais ou menos. Tá? Então, vai dar em torno de... Não tem resolução, ó, menos 1 e menos 4. Então, o menos 3 está aqui no meio. Tá? Então, vai ficar 10K mais 2.500, então vai dar 12 kHz e meio, ele vai estar com menos 3 dB, e 7.500 ele vai estar com menos 3 dB. Essa é a banda passando. Tá? Beleza? Dúvida dessa parte aqui? Tranquilo? Tranquilo. Tá? E para finalizar, o bandstop, né? Que daí é o filtro ao contrário daquele, né? Também vou botar aqui uma frequência de 10K, e aquilo eu escolho a largura da banda, que está com 1 kHz, tá? Vou botar aqui, por exemplo, 5.000 Hz, tá?
Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir mais a banda, que não parece tanto. Vamos colocar aqui... colocar 10, 100 Hz, por exemplo, tá? Ele vai ficar bem fechadinho essa largura, essa banda, né? Então, aqui está com menos 800 dB, tá? Então, tá uma atenuação gigante, tá? E daí, aqui tem a largura da banda, aqui está o ripple, tá? Na região de passagem, então é aqui em cima, não onde ele está rejeitando. Aqui eu escolho a largura da banda, tá? De rejeição, tá? Tem a banda de passagem e a banda de rejeição, tá? Então, isso aqui também a gente pode aumentar, vamos colocar aqui 1000, tá? A banda de passagem tem que ser menor do que a banda de rejeição, tá? Então significa o quê? Que aqui em cima, a banda de passagem é aqui em cima, a largura até chegar no menos 3 dB, tá? E a banda de rejeição é a diferença até ela chegar no menos 40 dB. Então a banda de rejeição ela tem que ser sempre menor, porque essa largura aqui embaixo, tá? No menos 40 dB, e a largura de banda de passagem é lá em cima, então ela é mais larga, tá? Então, se eu coloquei lá, vamos deixar 1000 aqui, tá? E 100 na parte de baixo, tá? Então, aqui embaixo ela vai estar menos 40 dB, ok? Então, dá para ver que fica uma ordem bem grande. Eu preciso de, no caso do fio DBS, eu preciso de uma ordem 6 para conseguir implementar esse filtro, tá? Chebyshev também, tá? E já o Butterworth não. O Butterworth já me dá uma ordem menor, filtro de quarta ordem, tá? Bem tranquilo. Vamos seguir, vamos pegar aqui o filtro, vamos pegar o próprio, vamos pegar o Chebyshev aqui, vamos dar um selecionar, tá? E daí aqui, pessoal, no filtro rejeita faixa, a única estrutura, topologia, é a topologia, essa aqui que nós não vimos lá, que é a Bentner, tá? Bentner é o cara que inventou essa topologia aqui, tá? Ele não é um Sallen-Key e não é o Multiple Feedback, tá? É uma outra configuração, tá? Então, olha, os componentes estão em outra configuração aqui, tá? Então, vou pedir para vocês pegarem e montar isso aqui na simulação também, tá? Beleza? Então, daí também, a mesma coisa, vem criar projeto que ele vai otimizar os valores de componentes, tá? E daí aqui nós, ficou como é a ordem 6, né? Ficou uma estrutura gigante aí para fazer. Eu vou tentar fazer uma estrutura menor lá para vocês fazerem, tá? Aqui, inclusive, tem outras configurações, né? Eu não tinha falado, ó. Aqui dá para escolher a tabela de resistores, tá? Então, existe uma tabela de resistores onde existem valores com 10%, 5% ou 1%, tá? Então, nessa tabela, existem alguns resistores que não existem, tá? Então, por exemplo, para a tolerância de 1%, tá? Não é todos os valores que existem, tá? Ou são valores diferentes desses comerciais, tá? Daí ele faz uma análise aqui, chamada de análise Monte Carlo, tá? Onde ele varia os resistores, tá? Para tentar deixar o com menos ruído, com menos variação da frequência de ressonância. Tá? Então é bem interessante que ele já faz essa análise para a gente. Tá? Beleza? Então eu vou pedir para vocês simularem, e daí tem que entregar. O que eu vou pedir? Para vocês simularem, né? Daí vocês vão dar um print dessas configurações aqui e vão colocar no coisa. Vocês podem entregar como sendo um trabalho, tá? Não é tirar foto, nada. É colocar a questão vai ser toda resolvida no computador, né? Tá? Beleza? Porque na prática, pessoal, dependendo da ordem do filtro, aí utilizar uma ferramenta dessa aqui é muito mais simples, né? Do que ter que projetar na mão, né? Todos os componentes. Beleza? Beleza. Então é isso aí, senhores. A princípio, terminamos o conteúdo da disciplina, tá? O que falta agora? Fazer a lista, né? Fazer a listinha que eu vou mandar sobre filtros agora, tá? E daí a gente faz a provinha, tá? Na semana que vem. Podemos deixar a prova, então, para... Pode ser na quarta? Pode ser? Pode ser. Daí tanto faz. Pode ser de manhã ou de tarde, como vocês quiserem. De tarde tem mais tempo. Tá? Mas daí a gente combina pelo WhatsApp ali, porque daí a gente pode combinar os horários Beleza. ou que todo mundo pode. Tá? Eu acho que de tarde fica melhor. É, fica mais tempo. Dá para almoçar, tomar um café, bem de boa. Sim. Tá.
E daí tem a listinha, daí a lista eu vou deixar tipo para sexta-feira, assim, entregar na sexta-feira, que daí vocês podem focar mais para estudar tudo para prova, tá? Mas tem que fazer os exercícios da lista, porque vocês têm que estudar para filtros também, porque filtro de primeira ordem também cai. Aqui na lista vai ter filtro de primeira ordem e de segunda ordem também, né? Vai dar... Na prova não vai cair filtros de segunda ordem, tá? Então, o que vai cair na prova? Comparadores, né? Fonte de tensão e corrente, tá? E filtros de primeira ordem, tá? Então na prova vai cair só o passa baixo e passa alta de primeira ordem, tá? Porque senão é muito trabalhoso fazer os outros filtros, tá? Ou se cair o passa faixa e passa alta, vai ser só simbólico, assim, dizer, o que é esse filtro aqui? Tá? Não vai cair, porque dá muito trabalho. Muito trabalho. Então, isso aí a gente faz usando software, né? Na forma de um trabalho, tá? Então a minha ideia é o seguinte: se vocês conseguem entender um filtro passa alto e passa baixo, vocês conseguem entender os outros, tá? Então esse eu vou cobrar na prova. Não faz sentido. Tá? E a gente não se mata na prova fazendo um monte de cálculo. Sim. Essa é a ideia. Vamos usar o bom senso. Bom senso. Claro. Tá? Beleza, então foi um prazer aí durante todo esse semestre atípico aí participar da aula para vocês aí. Foi um prazer. Espero que tenha. Próximo semestre agora tem contigo, não? Acho que não. Eu não dou aula são pro quinto e pro sexto, né? Quinto, não. Só no presencial de novo. Você vê nos corredores aí. Sim. Você voltar até lá, né? Até você se formar. Mas é o seguinte, não tinha comentado isso. Como é que vai ficar a finalização da disciplina? Vocês vão entregar todos esses provas, trabalhos, e isso vai compor metade da nota, tá? E daí eu vou deixar a disciplina em situação 6, que nem ficou eletrônica 2, tá? Que daí, sei lá, metade do ano aí volta, daí a gente faz uma revisãozinha, uma prova e as práticas, tá? Porque eu não quero abrir mão de terminar a disciplina sem ter feito prática. Tipo, vocês vão terminar uma disciplina de amplificador operacional sem nunca ter visto um amplificador operacional na prática. Não faz sentido. Sim. Então, vamos deixar para fazer essas práticas mais para frente. Não tem como dar a previsão de quando vai ser, porque o calendário suplementar que estava para o início de março, abril, ele não vai ter mais, vai ser mais para frente, tá? E eu acredito que até a metade do ano, pelo menos escalonado, volte alguma coisa, tá? Porque está tendo muita pressão, desde as escolas municipais estão voltando, alguma coisa, e como eu acho que o que vai acontecer é para turmas pequenas, talvez eles abram para fazer as práticas, tá? Então talvez a nossa volte durante esse ano, não sei quando, tá? Sim. E daí... Pensei já nessa possibilidade. Vocês são todos da cidade, né? Claro, depende de cada um. Se eu não quiser, não tem. Ninguém, não vão ser obrigado, né? Mas, tipo, nós somos 2 alunos, vai ficar 3 dentro de uma sala, todo mundo de máscara. Tipo, só para terminar a disciplina, para vocês poderem se formar, né? Porque senão vocês vão ficar no curso aí, tipo, podiam sair, trabalhar, sei lá. Sim. Então, talvez isso aí, mas isso tudo ninguém sabe como vai ser. Então é isso aí. Daí vai ficar metade da nota, daí eu pego, eu não sei se eu vou lançar, eu tenho que ver ainda com o Douglas se eu vou ter que lançar uma nota lá, eu acho que não, mas daí eu mando a nota individualmente para vocês, a nota de todos os trabalhos e provas, e daí fica depois uma prova presencial e relatório de aula prática, tá? Que vai ficar para depois, que vai compor metade da nota. Tá? Conforme está no plano de ensino lá que eu tinha submetido. Tá? No plano de ensino está metade da nota online e metade da nota presencial. Tá? Beleza. Então tá, é isso aí, senhores. Tranquilo, abraço aí. Abraço, bons estudos aí. Hoje, no máximo amanhã, eu mando a lista. Tá? Tranquilo. Tá. Valeu, então, um abraço. Valeu. Até. Tchau, tchau.